Bom dia, queridos e queridas do Senhor. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal aí, deixa um joinha para poder esse vídeo alcançar mais vidas e restaurar mais pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Eu queria contar um pouco da minha história, do meu testemunho de vida, da superação, do que Deus fez comigo. Salmos 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Deus está comigo, Deus está contigo. Eu ia começar a minha história contando no primeiro testemunho, assim, foi no ano de 2001, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, que eu fui obrigado a estudar, a estudar numa escola um pouco distante da minha casa, e esse trajeto era feito de ônibus. E assim, chegando lá no ponto de ônibus, como todo dia normal, pegando um ônibus para poder ir até a escola, coisa e tal. E chegando lá na escola, tudo bem, normal, estudando um dia letivo, um dia normal de aula. E assim, só que no final da tarde, quando o sinal bateu, eu não esperava que podia vir acontecer. O que aconteceu? Nesse dia o sinal bateu, a gente foi para esperar um ônibus chegar. Só que nesse dia o motorista equivocadamente entrou na contramão, entrou pelo lado errado. E ele entrando pelo lado errado veio me atropelar. E me atropelando, passando com a roda em cima da minha perna. Infelizmente, assim, eu perdi praticamente o sangue todo. Minha perna ficou toda esmagaçada, só segura pelo nervo. O osso ficou todo quebrado. Todo um corre-corre para poder me salvar, chama o bombeiro daqui, chama dali. Veio o policial, que é uma patrulha logo em frente, e eu fiquei deitado no colo dele. Fiquei deitado no colo dele, ele ali reanimado, para mim poder não dormir, que se eu dormisse, se eu desmaiasse, eu não viveria, porque assim, um acidente foi grave, realmente, porque segundo ao bombeiro, ao laudo do bombeiro da perícia, 2 milímetros acima eu morreria, porque passava por cima do órgão genital masculino. Nisso eu vejo tudo um Deus vivo, que não permitiu que o ônibus passasse nem 2 milímetros acima e nem mais nada abaixo, Permitiu que passasse exatamente ali, para que hoje eu possa estar contando para vocês o que ele fez na minha vida. Então assim, e nesse meio tempo eles ligam para o bombeiro daqui, ligam para o bombeiro até o bombeiro chegar, como era bem distante da minha casa até a escola, e do hospital até a escola era bem distante também. E assim, então o bombeiro demorou um pouquinho para chegar, e nesse meio tempo houve uma correria daqui, um desespero dali. Eles conseguiram avisar minha mãe, e minha mãe conseguiu chegar a tempo de poder ir comigo na ambulância até o hospital. E nesse trajeto da escola até o hospital, os bombeiros todo o tempo tentando me reanimar, falando que estava próximo, para que eu pudesse não dormir e não desmaiar, porque ali, se eu fizesse isso, certamente eu não sobreviveria, não conseguia ficar vivo, Certamente eu morreria. E assim, chegando no hospital lá, eu lembro muito bem, que chegando no hospital eles logo já queriam me levar para a sala de cirurgia para amputar a perna. Só que Deus no seu grande infinito amor não permitiu que isso acontecesse. Ele, assim que o laudo chegou para minha mãe assinar, ela teve o desespero assim de não deixar assinar esse laudo para que essa perna seja amputada, porque quem conhece aqui próximo à minha cidade, aqui é a minha casa, e o hospital daqui, o negócio dele é cortar mesmo e pronto, acabou. E chegando lá nesse dia, minha mãe não permitiu que isso acontecesse, não permitiu que isso fosse ocorrido. E assim, ela na corre-corre, naquele desespero, conseguiu achar uma pessoa muito boa, que essa pessoa ajudou minha mãe, um anjo do Senhor ajudou minha mãe correr atrás para poder não precisar amputar. E assim, essa pessoa correu atrás e eu fui transferido. Cheguei lá no hospital, na Unimed, eles fizeram todo o procedimento e me levaram para a sala de cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, eles ainda encontraram resto de mato, resto de grama, resto até de fezes animais na minha perna. Então assim, Deus, ele é tremendo. Eu cheguei lá nesse hospital, eles fizeram todo o procedimento, limpou a perna toda, conseguiu restaurar um pouco dos nervos, das coisas tudinho. E assim, eu tive que fazer com certeza um implante, um implante de carne de carneiro. Para quem conhece a carne que na época era mais compatível com o ser humano, era a carne de carneiro. A minha carne foi toda desmassacada, ficou toda lá pelo chão. E a única carne que caberia na minha perna era a carne de carneiro. E graças a Deus, assim, hoje
vendo tudo que eu passei, um pouco da minha história, eu vendo tudo que eu passei, eu vejo o amor e a graça de Deus sobre a minha vida naquele dia, porque eu, para a honra e glória do Senhor, eles conseguiram não apontar a minha perna, não precisaram retirar a minha perna, eles conseguiram reconstruir o que foi destruído. Então, assim, e para a honra e glória do Senhor, hoje eu não preciso mais usar platina. Até houve um tempo que eu tive que voltar no hospital para poder botar uma platina na minha perna, botar um parafuso, um grampo para segurar, pois a perna, devido à circunstância do acidente, minha perna estava crescendo mais uma do que a outra. Então, chegando nesse hospital, eles realmente falaram que a solução era eu voltar para operar, para botar um grampo, para poder que essa perna, botando um grampo, segurasse para que a outra chegasse ao mesmo tamanho. E assim, para a honra e glória do Senhor, tudo ocorreu bem, Deus providenciou tudo, e no ano seguinte eu voltei lá para arrancar o grampo que foi colocado, pois precisava retirar para que a perna, as duas agora crescesse normalmente junto. Chegou aonde o médico queria, que era as duas se igualou. Então cheguei lá só para arrancar o grampo, coisa e tal, aí eu vim embora, tudo ocorreu bem, graças a Deus. Hoje, para a glória do Senhor, não preciso mais usar platina nem nada, pois o médico, né, foi muito usado por Deus, e na época, coisa e tal, minha perna hoje ficou restaurada. Hoje eu corro, jogo bola, nada, mergulho, pesco, faço de tudo. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Ele providenciou tudo, restituiu tudo, providenciou os médicos, na época os melhores médicos da região. Ele providenciou a restauração, ele providenciou a cura. Hoje, graças a Deus, eu só tenho mais a cicatriz da vitória, a marca que um dia Deus fez na minha vida, a restauração que um dia Deus fez na minha vida. Eu podia ter perdido a vida, podia ter perdido toda uma esperança de um pequeno jovem, adolescente que estava começando a sua vida, começando a sua carreira, começando seus estudos, né? Foi afastado do pai, da mãe, novo, cedo, então aquele mundo todo estranho para mim, todo diferente, que eu era acostumado a andar com o pai, para a mãe, para cima e para baixo, então não conhecia nada no mundo aí. Na vez que eu precisei ir para longe, para se distanciar do pai e da mãe, aconteceu isso, mas aí a palavra de Deus também vem dizer: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, ele não vai te abandonar. Então nisso eu vejo o amor de Deus, que ainda que meu pai e minha mãe não puderam estar ali, ele estava ali comigo todo o tempo. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, ele foi misericordioso, a graça dele não permitisse que o pior acontecesse. Então assim, a gente pode até estar pensando, poxa, tudo está difícil, por que que isso acontece, por que que aquilo acontece? Irmão, não seja ingrato, não seja reclamão não, só agradece a Deus, porque Ele sabe de tudo que acontece, precisa acontecer na nossa vida, para que a gente seja alcançado pela graça e a misericórdia dEle, que através da nossa vida a gente possa alcançar mais vida. Então só seja grato, apesar de parecer que tudo está difícil, tudo está impossível na sua vida, nada dá certo. Por que que tudo acontece? Cara, só dá graça, porque eu, mais que ninguém, posso falar do amor, da graça de Deus sobre a minha vida. E um segundo fato aconteceu, foi no ano de 2016. No ano de 2016 eu fui pescar com meu tio e mais um amigo num rio aqui próximo de casa. E chegando nesse rio, a gente foi pescar. Chegando nesse rio, a gente jogou um anzol, não estava dando nada. Aí a gente decidiu pescar na rede. Segundo esse amigo, o rio era raso, a gente poderia pescar sem nenhum problema. Sem nenhum problema, tudo dava perfeitinho. Enviado do Satanás. Tudo estava certinho. Só que chegando lá, a gente começou a pescar na rede, bate rede daqui, bate dali. Quem sabe como é que pesca na rede, sabe que tem que bater, um fica do lado, outro fica do outro, e quem vai no meio vai batendo. Quem estava no meio era eu. E assim, descendo o rio, tudo bem. O rio na canela. Aí descemos mais um pouquinho, o rio já estava no joelho. Aí quando eu fui descer mais um pouquinho, aí já era, cara. Aí nem no joelho, nem na canela, nem no pescoço. Já estava descendo afogando por rio abaixo. Já tinha perdido toda a esperança de vida. Já tinha tomado 3 caldos. Já estava quase morto, praticamente. Só que a graça de Deus, mais uma vez, superabunda a nossa vida. A misericórdia dele é tão linda que nesse meio tempo, meu tio que vinha de dentro do mato, ele dá tempo dele pular no rio para me tirar.
Só deu tempo dele pular e puxar pela camisa. Ele não pensou nem duas vezes que poderia morrer nós dois. Pelo contrário, ele falou, não, é meu sobrinho, eu tenho que salvar. Ele pulou dentro do rio para me salvar. E nesse meio tempo eu já estava chegando na curva da correnteza. Quem sabe a correnteza, quando pega uma curva, ela é muito mais forte do que o normal. Então, ele só deu meio tempo mesmo de Kiko pular e falar assim, ah não, é meu sobrinho, eu tenho que ir atrás dele, coisa e tal. E ele não teria como ele adivinhar que ele ia acontecer comigo. Pelo contrário, ele não saberia de nada. Para mim, nós estávamos tudo no rio pescando, e o rio realmente era raso, mas em um determinado tempo, o rio foi traiçoeiro, que afundou, deu aquela panela, e ali eu perdi pro rio. Só que eu perdi pro rio, foi feio. Mas só que assim, mesmo em tempo de maturidade, porque ele foi uma maturidade nossa de pular dentro daquele rio sem conhecer a água, sem conhecer o que estava embaixo daquela água, sem conhecer o que realmente havia ali por baixo. Então assim, Deus em sua misericórdia enviou um anjo do Senhor para que me salvasse. Mais uma vez dele, o amor dele sobre minha vida era grande. Mas apesar de eu ter feito as escolhas erradas, de eu ter feito a burrice de pular naquele rio, sem a orientação de uma pessoa que conhecesse aquele rio realmente, sem uma orientação de como seria debaixo daquelas águas escuras, daquela água profunda que a gente não conhecia, que ali nada ali era um invisível que a gente não conhece, e hoje a gente age da mesma forma. O que acontece com a nossa vida? A gente muitas vezes vai para um lugar que a gente não conhece, muita gente entra em plano que não conhece, entra em negócio que a gente não conhece, entre furada, entre amizade que a gente não conhece, entre amor que a gente não conhece, namoro, casamento, entre tudo que a gente não conhece. Aí a gente, sem querer e perceber, a gente está entrando numa furada, entrando num buraco, entrando num lugar onde você pode se afogar pelas suas escolhas, se afogar pelos seus erros, se afogar pelas suas doutrinas, se afogar por tudo que é errado na tua vida, que a gente escolhe achando que vai ser bom, igual a gente, igual eu. Eu achei que aquele rio ia ser bom, que ia dar peixe pra gente almoçar numa tarde de Natal, mas não, infelizmente aquele rio não foi bom, foi traiçoeiro. E Deus, ele quis me mostrar o quê? Que ainda que eu escolha as coisas erradas, o caminho errado, ainda dá tempo dele curar, restaurar, dá tempo dele te salvar, se você se voltar para ele. Dá tempo dele te restaurar, dá tempo dele te curar. E ele está disposto a enviar uma pessoa, um anjo do Senhor, para te ajudar a te tirar dessa lama, te tirar desse rio sujo, te tirar desse lugar aonde o invisível, aonde o inimigo quer ceifar a sua vida. Então, confie o seu caminho a ele, dirige os seus passos a ele, que ele possa te abençoar, que ele possa te proteger. E o terceiro fato foi no ano, se eu não me recordo bem a data, em 2013, quando eu tinha ganhado no sorteio numa rádio. Eu cheio de alegria, porque eu tinha ganhado sorteio, na época, coisa estava felicidade, naquele momento do sorteio, papai, todo mundo concorrendo, eu ganhei no sorteio. E eu estava em cima de uma laje da minha casa, e eu, para mim, agradecer a esse sorteio, eu estava descendo, todo feliz, coisa e tal, descendo a escada, e essa escada era uma escada de madeira. E essa escada de madeira, chegando lá, na hora que eu fui descer, meu irmão, não de pé, na hora que eu não de pé na escada, mano, eu desci pela escada abaixo, igual um tiro, eu bati com a cabeça em cima do paralelo. Pela graça de Deus, eu não morri. E meu pai, que estava um pouco distante, estava lá no quarto, ele veio correndo, escutou o barulho e veio correndo. E lá ele me ajudou, não deixou eu dormir, porque como todo mundo sabe, se desmaiar devido a uma lesão ou qualquer sequela, a gente possa não voltar à vida. O médico aconselha não desmaiar, permanecer em pé, entendeu? Ou acordado. Então assim, mais uma vez o amor de Deus pela minha vida foi grandioso, foi tremendo, assim. Hoje eu só tenho a cicatriz também desse tombo que eu tomei na laje. E o quarto caso que eu quero contar para vocês foi, eu trabalhava em construção civil na época, numa empresa, e trabalhava eu, meu pai, trabalhava a família minha toda lá. E numa tarde a gente foi visitar uma construção que a gente estava fazendo. Chegando lá nessa construção, chegamos lá na construção, eu me lembro muito bem que chegando eu e meu pai para ver essa construção, eu cheguei lá e a gente chegou na beira do barranco onde era a construção. O
barranco firme, porque que a gente que tinha feito a gente sabia. Só que ali o barranco, infelizmente, como estava lubrinando, o barranco desplendeu e como todo eu desci aquele barranco abaixo. Só que a permissão de Deus foi tanta que não aconteceu isso próprio, deu tempo de meu pai segurar pelo colarinho da minha blusa, da minha camisa na época. E assim, depois que o fato aconteceu, a gente foi verificar lá embaixo o que tinha havido acontecido. E pela graça de Deus, embaixo, onde eu tinha caído, tinha 2 pontas de vergalhão. Quem não sabe, a coluna é feita e quando termina de fazer a fundação, fica aqueles ferros da coluna para cima. Então ali, exatamente onde eu ia cair, tinha um ferro para cima. Então Deus ali, com a sua misericórdia, não permitiu que eu caísse em cima daquele ferro. Meu pai deu tempo de segurar. Foi uma coisa muito rápida, porque não tinha ali nada pensado pelo meu pai de fazer. Só sei que na hora que eu fui, eu só dei o tempo e falei, ai, meu pai, rápido. Então Deus tocou o coração dele rapidamente, ele agiu rápido. Assim, apesar da gente pisar em pirambeira, pisar em lugares errados, pisar em coisa errada, Deus sabe o perigo que tem ali embaixo. Deus sabe que se Deus falar que você não vá, Deus sabe o perigo que tem ali. Então assim, cara, eu só falo para vocês, escuta sempre que Deus fala no coração de vocês, obedeça o coração de vocês, porque meu pai ainda falou comigo, filho, não vai muito na beira. O filho, como um bom desobediente que eu era, fui na beira. Meu pai falou, não vai, é perigoso. Mas eu fui na beira. Ah não, pai, o barranco tá firme. Nessa que o barranco tá firme, eu me lasquei. Só que a graça do Senhor, a misericórdia dele foi tanta. Apesar de eu fazer a escolha errada, eu fazer as coisas erradas, a graça dele foi boa. Ele permitiu que meu pai estivesse ali do meu lado desse tempo de meu pai segurar. Então assim, apesar da gente fazer a escolha errada, fazer tudo errado na nossa vida, Deus vai estar ali para segurar, Deus vai estar ali para nos guardar, Deus vai estar ali para nos proteger, porque Ele sabe o perigo que tem embaixo, o perigo que tem na frente, o perigo que tem do lado. Eu lembro dessa passagem, eu lembro de José. José passou toda a circunstância, toda a dificuldade. José não entendia porque estava passando aquilo tudo. Mas só que quando José passou por aquilo tudo, prisão, José passou pela prisão, pela tentação, por tudo. Quando José chegou lá na frente, José entendeu que é tudo aquilo que ele estava passando, aquela prisão, aquela opressão, aquele desespero que José estava passando ali no momento, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele, um homem temente a Deus, um homem tete a tete com Deus lá, ele não entendia nada daquilo que estava acontecendo, mas só que Deus queria transformar José um homem, um governador, um homem que entendesse da provisão, um homem que pudesse estar mais conectado com Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, apesar da dificuldade, da tempestade, das prisões, das mágoas, dos rancores, das coisas ruins da vida, Deus ele tem o melhor para você, Deus tem um propósito grande para a tua vida, Deus tem que restaurar a sua vida, apesar que você não entenda nada que está acontecendo, como José não entendeu nada que está acontecendo, só que Deus precisou que José passasse por aquilo para que José amadurecesse, para que José tornasse um homem que ele precisava que José se tornasse um governador do Egito, que na época era a maior potência mundial. Então assim, apesar de você não entender as tempestades, não entender as dificuldades, não entender as prisões, não entender o que está acontecendo, apesar que seu coração estivesse doendo, a sua vida parecia uma bagunça. Ah, Senhor, o que está acontecendo? Por que está assim? Por que está assim, está assado? Por que eu estou passando mal? Por que eu estou passando por um problema financeiro? Por que eu estou passando por isso e por aquilo? E, cara, apesar de tudo, só fica confiante no Senhor. Fica confiante que Ele tem o melhor para a tua vida. E eu queria deixar mais um testemunho para encerrar. No ano de 2018, eu tinha completado quase completando um ano de casamento. Foi em setembro. Eu fui acometido de pedra na vesícula. Só que a minha pedra na vesícula não era uma pedra muito normal, era micropedra. E quando eu fui fazer a ultrassonografia, o médico que fez a ultrassom falou comigo, olha filho, você tem pedra na vesícula. Até no momento eu achei que foi normal, né? Todo mundo, quase a maioria tem esse negócio aí. Só que aí eu fui falar isso com ele e ele falou, não, mas só tem um problema. A sua micropedra, essas pedras podem se desromper. Infelizmente, você pode ser morto, né?
Aí ele falou, eu fiquei, né, fiquei meio bareado quando ele falou isso, coisa e tal. E eu corri para ver o que acontecesse e eu não esquentei também muita cabeça. Foi quando, de repente, a dor bateu e eu não suportei. Aí eu fui para o hospital, chegando no hospital para poder tomar um medicamento, fiz a tomografia e nessa tomografia constatou que eu tinha pancreatite devido ao cálculo bilar, a pedra na vesícula. E eu fui a um doutor aqui próximo de casa, e conversei com ele o que estava acontecendo, pois eu tinha ficado internado por causa da pancreatite, coisa e tal, e eu estava sentindo muita dor. E ele falou comigo que a pedrinha menor saiu na minha vesícula e passou pelo canal do pâncreas, bateu no pâncreas e infeccionou tudo. Aí ele falou: a tua sorte, a tua vantagem foi que a pedra maior não saiu, foi a menor, porque se fosse a maior você não sobreviveria, que ela ia entupir a veia que dá ao pâncreas, e infelizmente isso ocasionaria uma pancreatite aguda e te ceifaria. Aí eu conversando coisa e tal, e com ele, coisa e tal, aí eu entendi que ali Deus não permitisse que a maior saísse, porque Deus estava me guardando, Deus estava me protegendo. E eu fui obrigado a operar emergencialmente, e eu sem recurso, sem dinheiro nenhum no bolso, né? Tinha acabado de casar, ainda estava começando aquela vida de casado, entender tudo de financeiro, porque eu era muito vida louca, coisa e tal. Eu até entender tudo de financeiro, entender como é que era a vida realmente de casado. Até então eu não sabia como é que era uma vida de casado realmente. Então não tinha recurso, dinheiro escasso. Não sabia o que era isso. Eu precisava na época de 7 mil para operar. Poxa, para mim que não tinha nenhum real no bolso, como é que eu ia fazer? Aí Deus, em sua misericórdia, corre para aqui, corre para ali. Deus, na sua misericórdia, trouxe uma pessoa, e essa pessoa, ela ofereceu para a gente um recurso para que seja pago a cirurgia, só que esse recurso teria que ser devolvido a ela. Foi uma forma de empréstimo. Só que, assim, a gente concordou na hora sobre o empréstimo, coisa e tal, e operamos, chegamos lá, teve que operar realmente às pressas, porque já estava tudo inflamado, os pâncreas já estavam todos, né, ruim, todo inflamado, a vesícula também já estava toda, e eu realmente tive que operar às pressas. Só que, assim, foi numa segunda-feira que eu fui, eu tive com o doutor no sábado, e na segunda ele já me internou, porque ele falou: não, você tem que operar, não tem jeito. Aí eu não tinha recurso, irmão. Aí essa pessoa ofereceu esse empréstimo a gente, e a gente pegou esse empréstimo sem saber como ia pagar. Não tinha como eu saber como eu ia pagar esse dinheiro. Só que assim, Deus, cara, em sua infinita misericórdia, 1 ano, 2 anos se passou, que eu até levantar o dinheiro para começar a pagar essa pessoa, eu tinha acabado de sair de cirurgia, mudando de casa, coisa e tal, essa pessoa foi, né, deixando rolar, coisa e tal. Passou 1 ano, 2 anos, e eu fui até essa pessoa, falei, para pagar esse dinheiro. Falei: não, como é que nós vamos fazer para pagar? Aí, não sei como, irmão, o que aconteceu, até hoje não me contaram. A pessoa falou assim: não, já está pago, não precisa pagar, que já foi pago. Então, assim, cara, mesmo que pareça que o recurso, você não tenha recurso naquele momento, que você precise, uma doença, ou aquele recurso, você, poxa, como é que eu vou fazer? Confia em Deus, porque Ele tem. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. A gente foca num pequeno, a gente às vezes foca no, como eu vou fazer? Não tem condições, não vai dar, não sei como, tô desesperado. A gente se desespera assim, mano. Eu também me desesperei, você acha que não? Não tinha o dinheiro e eu precisava daquela cirurgia, porque senão eu não sobreviveria. E o hospital público, infelizmente, para você entrar na vila, para poder arrancar a vesícula, a fila era enorme, não daria tempo. Quando o médico falou: não, você tem que ser hoje, operado para ontem. Na fila não tem como, porque até esperar pela fila do SUS ia demorar toda a vida. Eu tive que operar para emergência. Eu não tinha esse recurso. E Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe esse recurso. Não precisei, graças a Deus, não sei quem pagou. Também sei que foi Deus que pagou esse dinheiro, não preciso perguntar quem foi. Deus sabe quem pagou, Deus sabe todas as coisas. Então, assim, Deus trouxe o recurso. Deus trouxe a provisão que eu precisava naquele momento. Deus, em seu amor, cuidou de mim em toda a minha trajetória da vida. Assim como Ele cuidou de José, Ele cuidou de mim. Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos. Ele tem um amor, Ele tem um apreço muito grande pela sua criação, pelos seus filhos. A gente ainda foca no pequeno, a gente ainda foca no ouro, na prata. A gente ainda foca no ganhar,
a gente ainda foca no dinheiro, a gente ainda foca em muitas coisas e a gente ainda tira o foco que é realmente o foco que teria que ser em Deus, teria que ser em Cristo, porque Ele é o único que é a nossa provisão, Ele é o único que é a nossa restauração, Ele é o único que é a nossa cura, Ele é o único que pode trazer aquilo que está faltando para nós. Ele é o único, o digno de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, em tudo que a gente for, a gente tem que dar graça, a gente tem que entender que só Deus é Deus, só Ele pode cuidar da gente, que mais ninguém pode fazer pela gente aquilo que só Deus pode fazer. Então que Deus, cara, Ele possa trazer aquilo que você necessita, se é um amparo para o seu coração, se é um abraço para o seu desespero, se é uma provisão, se é uma cura, se é uma libertação, se é uma restauração, o que for, pede a Deus que no tempo dele Ele vai trazer aquilo que você necessita. Pede e confia, tenha fé, que Deus é por você, que sem Ele a gente não é nada. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus o proteja, que Deus o guarde, que Deus o ilumine, que a graça do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus animais, sobre tudo o que você tem. Que Deus o guarde. Assim como Deus cuidou de mim a todo momento, Ele vai cuidar de você, Ele vai guardar. Não desespere não, irmão, desespere não. Não desespere, não perca a paciência, não tome decisões precipitadas sem você ter noção do que você vai fazer, não tome decisões precipitadas. Não tome atalho na sua vida, não. Não tome atalho não, cara. Apesar, a gente poderia ter tomado atalho, ter pedido dinheiro em pessoas erradas. Você sabe que temos pessoas erradas que emprestam, mas não, confie em Deus. Confie em Deus que Ele tem o melhor. Deus é seu Pai, Ele é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que a gente tem. Dono desse reino onde a gente vive, o planeta Terra, Ele é dono disso tudo. Então Ele pode trazer o que você precisa para o seu coração. Ele pode trazer o que você precisa para a sua vida. Peça a Ele, confia, ora, entregue o seu caminho a Ele. Se tudo parecer que o mar está revolto, se parecer que as águas estão sujas, se parecer que a tempestade está passando e não vai passar, não, cara, a tempestade passa, assim como o inverno passa e chega a primavera, assim também é a tempestade na vida da gente. É só um vento que passa fazendo a bagunça que é preciso fazer, mas depois vem Deus e ajeita tudo aquilo que a tempestade bagunçou. Que Deus abençoe o seu coração.